aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje para falar sobre os animes que tiveram remake, aqueles animes que foram refeitos, na maioria das vezes para melhor. Ou será que todas as vezes para melhor? Fica a seu critério, depois da vinheta. E antes da gente ir pro vídeo, eu tenho que falar pra vocês uma coisa importante. O pessoal fica falando, Guto, fala de Dororo, Guto, fala de Dororo, Guto, Dororo, não sei o que, tu tá vendo Dororo? Tô vendo Dororo. Além de ter Dororo nesse vídeo, vai ter o que também? Lembra do MDS, os melhores animes da semana? O bloco aqui no canal que sumiu de repente, onde eu falava sobre os animes que estavam sendo lançados as temporadas, certo? Lembram? Agora ele será feito em live. Como vocês devem saber, ou alguns devem saber, estou fazendo lives na Twitch. Então todas as quintas-feiras, também conhecido como amanhã, terá o MDS, onde eu vou comentar os animes que lançaram entre sexta e quarta-feira. E na Twitch, além do MDS, tem outros dias que eu tiro pra conversar com o pessoal, que eu tiro pra jogar. Enfim, clica lá pra seguir e fica atento que amanhã, às 8h30 ou 8 horas, entre 8 e 8h30, tô lá. Com seu sorriso, por favor. Não consigo cantar! E pra abrir, a gente vai falar sobre Hunter x Hunter, que conta a história do Gon, que quer se tornar um Hunter porque seu pai o abandonou quando era apenas uma criança e saiu pra desbravar o mundo. Tivemos duas versões de Hunter x Hunter, uma de 99 e uma agora que começou a ser lançada em 2011, que eu acho uma obra-prima absurda, até porque ela tem um final mais final do que a versão de 99, mesmo assim, a 99 tem todos os seus méritos, eu acho bem interessante também. Temos algumas diferenças, principalmente no começo, fim e algumas coisas no meio. A questão é, a versão 2011 não tem fillers, não tem coisas que foram criadas extras do mangá, porque afinal de contas o mangá já estava lá na frente há muito tempo e eles tinham bastante material para trabalhar. Mas no comecinho, primeiro episódio especificamente, tem uma diferença que não é gigantesca, mas que eu particularmente gosto mais da de 2011. Na versão de 2011, o Gon sabe desde sempre que o pai dele é um Hunter e que está desbravando o mundo. Na versão antiga, assim como no mangá, o Gon não sabia. Ele acreditava que o pai dele tinha morrido. A Mito-san, que é a tia dele que criou ele o tempo todo, falava pra ele, não, seu pai morreu. E ele só descobriu quando o Kaito chegou na Ilha da Baleia, logo no primeiro capítulo ou no primeiro episódio da versão antiga, e falou pra ele que o pai dele tá por aí. Ele é um Hunter, o melhor Hunter do mundo, um cara muito foda, e era o mestre do Kaito. Gon, omae no oyaji wa ikiteiru. Ikite, ima mo sekai no dokoka ni iru. Omae no oyaji, Jin Freaks wa ore no sensei da. Tsumari, Hunter da. Algumas outras coisas a gente pode perceber de diferença é que a versão de 2011, até o episódio 99, se eu não me engano, ele passava em um horário mais infantil na TV japonesa. Por isso, muitas das coisas eram minimizadas. Eles lapidavam algumas coisas que aconteciam, como por exemplo, uma cena que é de certa forma spoiler, mas enfim. Existe um personagem que arranca o coração de outro personagem. No mangá e na versão antiga. Arranca o coração, fica o coração na mão e plá! Explode. Na versão 2011, ele enfia a mão lá, puxa, e ele segura o coração pulsando dentro de uma bolsa de pano, que é o pedaço da camisa. A violência foi um pouco minimizada em alguns momentos até essa média de episódio, então 99, 100, se eu não me engano, por conta do horário. Então essa é uma diferença também que vale comentar dentro da versão antiga e a versão nova. Não que a antiga também não passasse no horário mais infantil, mas 99. E o primeiro Hunter x Hunter acaba na saga York-Shin, que é mais ou menos, é um pouco menos da metade, na verdade, do que a saga que a gente conhece de 2011, que acabou no episódio 148, enquanto o seu antigo acabou no 62. E teve alguns ovos depois, mas na versão 2011 temos outros arcos. E seguindo, mais um que a gente conhece, que a gente tem ideia das suas duas versões, Fullmetal Alchemist, que tem a versão Fullmetal Alchemist de 2003 e a versão Fullmetal Alchemist Brotherhood. A questão é que assim, eu não entendo muito bem porque as pessoas decidem fazer um anime de um mangá que não vai ter material suficiente. Eu não entendo qual que é a lógica. Eles começaram a fazer o Fullmetal 2003 e chegou no mangá. Tava muito próximo do mangá e não tinha mais material para adaptar. Aí falaram, tá bom, o anime não pode parar, a gente tem uma temporada fechada, vamos criar.
Então o mangá tem a história dele que vai pra cá e o anime saiu junto por outro lado, enquanto o Brotherhood segue mais fielmente o mangá. Então a maior diferença é do meio pro restante, porque surge outro vilão no Fullmetal clássico, os homúnculos, que são personagens importantes nas duas histórias, têm uma origem bem diferente, uma razão de existência bem diferente no Fullmetal 2003. Tem muita rixa, o pessoal acaba colocando o Brotherhood como o ápice possível de Fullmetal. Eu acho que é muito mais aceito como o melhor dos dois, mas eu ainda acho que o 2003 tem muita coisa valorosa. Inclusive, eu tava vendo as coisas e eu descobri que eu acho que eu não terminei o 2003. Porque eu fui ver pra fazer esse vídeo, tava assistindo e eu falei, não, que é isso? Não lembro de ter visto isso. Um negócio muito louco. O final do 2003 é um negócio tipo... o que tá acontecendo? Ah, Portão da Verdade... o quê? Um outro anime que caiu na mesma situação de Fullmetal foi Hellsing. Hellsing temos duas versões. A versão clássica, mais antiga, 4x3, bem antigaça. E a versão OVA, que são 10 episódios de 40 e poucos a 50 minutos, que tem um nível de produção absurdo. A animação desses especiais, dessa série de Hellsing, é absurda, muito foda. Hellsing é o quê? Basicamente a história de um vampirão que trabalha para uma empresa. Na verdade, ele não trabalha para uma empresa, ele trabalha para uma moça que é dona de uma empresa. E a companhia Hellsing usa o Alucard, seus recursos tecnológicos e várias outras coisas para combater, na maior parte do tempo, vampiros que existem nesse mundo. As diferenças principais entre o Hellsing normal e o Ultimate são grandes. O vilão do Hellsing normal é tipo um vampirão que tem relação com culturas do continente negro, também conhecido como África, que tem um design bem egípcio. Já no Hellsing Ultimate, que é o que segue o mangá, certo? A gente tem uma coisa que os dois têm um ponto de vista bem interessante, porque é meio maluco. No Ultimate, a gente acompanha a luta entre zumbis nazistas contra a igreja, que também tem monstros e pessoas muito fortes por conta de experiências científicas que eles realizam, e contra o Alucard. Enfim, o normal é... Tem gente que gosta, mas eu acho tão mais fraquinho, tão mais... Enquanto o Ultimate, enfim, cobre toda a história, origem do Alucard, o passado dele com a íntegra, muito bom, muito bom. E um outro anime que ganhou, não exatamente um remake recentemente, mas uma nova versão, é Devilman. Devilman ganhou em 2018, Devilman Crybaby, que é um dos animes mais espetaculares que eu já assisti na vida, que vem de uma linhagem de muitos animes. O primeiro anime de Devilman é estranho. É muito diferente, o nível de produção muito antigo, datadíssimo. Mas qual que é a questão? Devilman basicamente conta a história de um mundo onde existia o Akira, que é seu protagonista, que era um moleque chorão. E ele tinha um amigo chamado Ryo, que veio de fora. Ele chega num dia pra falar, opa, existem demônios, eu descobri, e é isso. Antigamente era o pai dele que descobriu em algumas pesquisas. Já que o pai dele era um puta de um cientista famoso, etc. Ele tinha descoberto, morreu, se suicidou e deixou a herança da sua pesquisa pro seu filho. Mas a questão é que o quê? Isso é no mangá. No anime recente, o próprio Ryo é um cientista foda. E no anime antigo, é uma loucura. O anime antigo começa com um cientista e o Akira entrando numa geleira. E lá eles descobrem os corpos dos demônios. Os demônios acordam, matam o pesquisador, entram no corpo do Akira e é isso. Sabe... O que a gente pode falar? Thundercats... Imagina Thundercats com Devilman. É tipo isso. O design dos personagens, o jeito que é levado o ritmo do episódio como se fosse um negócio de herói, assim. O Devilman, ele vai se transformar. Devilu! Chama, cai um raio, ele vira o Devilman. Aí ele vai soltar as asas dele. Devil Wing! Sai as asas do lado.
É um negócio muito diferente, muito estranho. É louco. É louco. Louco, louco, louco. Louco eu acho que é um termo bom, assim, pra definir. Embora isso não signifique que seja ruim. Eu preciso assistir inteiro. Eu assisti alguns episódios e... eu fiquei, sabe? Como se fica tipo, uau. O que está acontecendo aqui? E seguindo, a gente tem Evangelion. Evangelion, além do anime antigo dos seus 20 e poucos episódios, tá ganhando uma série de filmes, que chama Evangelion 1.0, 2.0, 3.0. Mas e no filme, Guto? O Shinji ainda precisa entrar num robô gigante pra combater criaturas monstruosas chamadas Angels, pra que o mundo continue existindo? Sim. Na verdade, o primeiro filme é bem parecido com o anime. O segundo, eles apertam um pouquinho mais, então tem algumas diferenças, e o terceiro é bem diferente. A relação dos personagens fica um pouco mais enxuta, por assim dizer. Porque afinal de contas a gente tinha 26 episódios, muitos episódios focados na questão individual dos personagens, da relação do Shinji, a Asuka, a Rei, todo mundo. Mas aí, no segundo filme especificamente, eles deram uma... opa, vamos pegar bastante coisa aqui, dar uma apertadinha, porque, nossa, tem gente que gosta mais dessa segunda versão, que é mais concisa, por assim dizer, mas tem gente que prefere a versão antiga infinitamente. Porém, é inegável que as qualidades técnicas dos filmes chamam muita atenção. Afinal de contas, são filmes modernos, feitos agora, com muita grana. Então é bonito. E assim, é bonito, mas eles não descartaram o antigo. Muitos enquadramentos são os mesmos. É muito bem dirigido o Evangelion, o anime. Isso é fato. Então eles continuaram com as coisas que funcionavam, com as coisas que são boas. Mas eu tava assistindo, eu não assisti, o terceiro filme eu não assisti, eu comecei a assistir justamente pro vídeo. E é muito diferente. O terceiro filme vai pra uma loucura, uma coisa... nossa! Interessante. Quer dizer, é muito diferente, mas não é tão diferente assim, porque de certa forma... enfim, os dois compensam ser assistidos. Eu acho que vale muito mais assistir o anime antigo primeiro, o anime clássico, não o Genesis Evangelion, e depois assistir aos filmes, tanto que ainda vai lançar a quarta parte. E por último, a gente vai falar sobre Dororo, o anime que tá lançando nessa temporada, que a gente vai comentar em live amanhã, que conta a história do Hyakimaru, um menino que foi amaldiçoado desde o nascimento. O pai dele era um senhor feudal e fez um pacto com demônios. 48 demônios levaram partes do seu filho em troca de prosperidade para sua terra. Ou será que foram 12 demônios? Essa é uma das diferenças iniciais de Dororo. Eles substituíram 48 demônios do original para 12 demônios atuais. Mas, ok, isso é apenas um detalhe. Mas o ponto principal de diferença é o Hyakimaru, também conhecido como o protagonista, o cara que guia a história. De certa forma, se a gente for considerar o Hyakimaru como protagonista, no Dororo, que... enfim. Hyakimaru, o menino amaldiçoado, ele é muito diferente. Na versão antiga, ele fala. Desde o começo. Ele fala e ele escuta. E esse é um ponto que faz com que a história seja bem diferente. Porque o Dororo 2019, que a gente assiste, é basicamente uma história de um... ele é tipo um absurdo em questão de concepção, assim. Ele não tem os 5 sentidos, esse é o negócio. Você compreende? Ele não tem olfato, ele não tem audição, ele não tem tato, ele não tem visão. Então ele é uma percepção de existência totalmente diferente. Aí ele ganhou membros postiços para conseguir andar, para conseguir lutar. Ele foi treinado quando era criança, etc. E ele sai matando esses demônios, não conscientemente do que ele tá fazendo, porque ele só enxerga uma cor da alma das coisas, aí ele vê uma cor de alma maligna, ele mata. E casualmente, cada um desses demônios que ele tá matando na história estão devolvendo partes do corpo dele. Ele recupera cada pedaço de acordo com cada demônio que ele mata. Mas a questão é, isso dá uma perspectiva muito diferente da abordagem antiga do Tezuka quanto ao Hyakimaru. Porque no de 69, o Hyakimaru começa sabendo já de toda a sua história.
Ele sabe que ele foi ofertado, ele sabe que o pai dele fez sacanagem com ele quando ele era bebê, sacrificou, não sei o quê. Ele vai diretamente em busca de vingança. Enquanto no mais atual, ele apenas vai indo, seguindo aquele fluxo da vida, seguindo o que a vida tá levando pra ele e que no final das contas ele vai acabar chegando no pai. Acredito eu, não vi o final e quero acompanhar só com o anime atual. Particularmente, eu acho muito mais interessante essa abordagem atual do Hyakimaru. Afinal de contas, dá pra ter uns jogos de percepção muito mais legais, tipo o episódio dessa semana. Recentemente ele recuperou a audição. Então, tipo, no último episódio ele tava muito afetado porque ele tava conseguindo ouvir tudo. É um negócio que ele... O som é um negócio que ele não sabe, nem consegue explicar pra ele também o que é o som, porque ele não escuta. E agora que ele tá ganhando, pouco a pouco, essa percepção, é um choque pra ele. Porque tá mudando o jeito com que ele se relaciona com o meio ambiente. E isso não tem no antigo. Então é interessante, as duas versões trazem coisas bem legais, mas eu gosto mais desse ponto específico da versão atual, certo? E não se esqueçam que amanhã vai ter Dororo, comentado em live stream. É isso. Um beijo pra vocês. Quero saber de vocês quais os animes que vocês gostam que receberam remake. Tchau!